Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar um artigo, que é parte da minha dissertação de mestrado para esse seminário da disciplina de técnicas de caracterização de materiais. Eu me chamo Luísa Freitas Brum Souza e eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas da UFSM. Então, esse trabalho é intitulado As técnicas de pigmentação pré-sinterização afetam o comportamento mecânico de restaurações de YSZ cimentadas? Então, a gente pode classificar os sistemas de cerâmicas odontológicas de diferentes formas. E uma delas que eu trouxe aqui para facilitar o nosso entendimento é essa que foi proposta por Kelly em 2008, em que a gente tem as cerâmicas predominantemente vítreas, onde a gente tem a cerâmica feldspática, as vítreas reforçadas por partículas, que a gente tem a leucita e o dissilicato de lítio, por exemplo, e as policristalinas, que é o grupo em que se encontra a zircônia. Então, dessa forma, elas podem ser divididas nessa linha que a gente está vendo, partindo da estética para a resistência, ordenando as cerâmicas, onde as mais estéticas vão apresentar uma menor resistência e as cerâmicas mais resistentes apresentam uma menor estética. E isso em função da sua microestrutura, dos componentes de cada cerâmica. E a gente observa aqui que as policristalinas elas ficam mais para o lado da resistência e em função do conteúdo de reforço cristalino que elas possuem. Então, a zircônia ela é uma cerâmica policristalina composta por óxidos e grãos com ausência de matriz vítrea, e a presença dessa densa rede de cristais, como a gente viu na imagem anterior, ela vai gerar um aumento na tenacidade e a fratura desse material, o que vai dificultar a propagação de trincas e promover, nesse caso, a maior resistência à flexão dentre todos os materiais cerâmicos que a gente utiliza na odontologia. Então, no princípio, a zircônia tetragonal policristalina estabilizada por ítrio, que é o nome completo dela, ela foi introduzida para utilização como infraestrutura de próteses recobertas por porcelana, substituindo infraestruturas metálicas e ficou conhecida como zircônia de primeira geração. Mas foram identificados alguns problemas em relação ao lascamento dessa porcelana que cobria, a gente chama de chipping, em decorrência principalmente de uma limitação de união entre a zircônia e essa cerâmica de cobertura, e também de uma incompatibilidade entre os coeficientes de expansão térmica, porque essas restaurações elas vão para o forno diversas vezes, então esse é um fator que tem que ser considerado também. Como forma de superar essas limitações, uma segunda geração foi desenvolvida com modificações na estrutura da zircônia, que passou a ser utilizada também no formato de restauração monolítica. Mas, nessa forma, a zircônia ainda apresenta uma baixa translucidez e uma aparência um pouco opaca esbranquiçada, como podem ver nessa imagem, sendo um desafio, então, adaptar esse material para restaurações que harmonizem com a estrutura dentária, natural. Então, assim, para ampliar o alcance estético desse material, a gente foi desenvolvida a zircônia translúcida de terceira geração. E aí, aqui eu quero aproveitar essa imagem, como eu sei que vocês não são da área, para explicar que essa cerâmica ela é comercializada no estágio pré-sinterizado, ou seja, ela já não vai vir com aquele formatinho ali, com aquela cor, e rigidez que a gente vê nas imagens de prótese, do dentinho. Ela vem com um aspecto de giz, aquele giz da escola, e aí depois, e aí nesse formato que ela é usinada, desgastada para assumir o formato de dente, e após esses desgastes, essa usinagem, como a gente preferir, no seu tamanho e formato, enfim, aí essa cerâmica ela vai para um forno para ser sinterizada e aí sim assumir a cor e rigidez, que a gente vai ter no final. E então,
paralelo à evolução que eu já mencionei, né, com relação à translucidez, e ainda com o objetivo de adequar esse material esteticamente, foram criadas algumas abordagens para se conseguir uma zircônia pigmentada. E assim, então, a gente tem técnicas de shading, que são pré-sinterização, que vão se embasar na incorporação de óxidos metálicos pigmentantes ao pó da zircônia durante a conformação do bloco na indústria, ou pela aplicação desses pigmentos após a usinagem da restauração e previamente a sua sinterização, utilizando um pincel ou imersão em líquido. E temos as técnicas de staining, que são pós-sinterização, que vão permitir a individualização das características ópticas e de cor após a sinterização da zircônia, pelo uso de alguns pigmentos incorporados ao glaze, que é um material que a gente aplica para finalizar assim, a restauração, né, para conferir uma lisura e um brilho na superfície externa da restauração. E então, sabendo que esses procedimentos eles podem modificar a superfície do material, se investiga se a pigmentação não pode afetar as propriedades mecânicas de resistência da cerâmica de zircônia. E em relação, então, por exemplo, às técnicas de shading, a gente tem alguns estudos que corroboram com a ausência de efeito nas propriedades mecânicas, como esse de Seda e colaboradores de 2015, esse outro de Sen e colaboradores de 2018, o Yu and Park de 2019, enquanto outros demonstram um potencial efeito deletério dessas técnicas no comportamento mecânico da cerâmica, como esse de Spiropol Low e de colaboradores de 2016, Nen and Park de 2017, Orhan também de 2017 e Alzani e colaboradores de 2020, né? E que esses efeitos deletérios poderiam ser desencadeados por alterações microestruturais e de porosidade do material. Então, estudos, né, que exploram o efeito de técnicas de pigmentação nas propriedades mecânicas da cerâmica, eles são bem escassos, assim, para vocês terem uma ideia, se pesquisar no PubMed, é esses que a gente encontra, e um consenso, então, acerca desse tema ainda não está disponível. E além de que, dentre as diferentes metodologias laboratoriais, a gente pode optar por aquelas que isolem os fatores e a influência deles sobre as propriedades dos materiais. E aí, nesse sentido, esses estudos que eu citei analisaram a influência dessas técnicas de pigmentação nas propriedades mecânicas de espécies... 2 minutos. Ih, professor! Já que eu parei. Que daí, no caso, esses estudos, né, utilizaram espécimes biaxiais em forma de disco, mas a gente tem metodologias que vão assumir cenários mais complexos, né, inserindo outros fatores que simulem melhor um ambiente clínico, como, por exemplo, né, não só testar a cerâmica sozinha, pura, como é o caso desses estudos, mas a gente pode cimentar a um substrato, por exemplo, né, que já é um dos fatores que a gente tem mais próximo da clínica, né? Claro que cada contexto tem a sua indicação e a sua relevância, né, porque, principalmente em estudos, em assuntos pouco explorados, como é o caso desse. Então, o objetivo do estudo foi caracterizar as propriedades mecânicas em fadiga de uma cerâmica de zircônia indicada para a confecção de restaurações monolíticas, adesivamente cimentada a um análogo de dentina, buscando, então, responder, né, as seguintes perguntas, que são: como o comportamento mecânico da cerâmica de zircônia é afetado por técnicas de pigmentação pré-sinterização? E se essas propriedades são afetadas, qual a melhor técnica para efetuar essa pigmentação? Então, para isso, foram confeccionados discos de uma cerâmica de zircônia de terceira geração, através do corte de um disco de cerâmica de 98 milímetros de diâmetro e 20 milímetros de espessura, em blocos menores, da conformação desses blocos em cilindros que foram fatiados, resultando em discos, que foram polidos com lixas d'água
e alocados em 4 grupos de comparação. Considerando, então, né, as seguintes técnicas de pigmentação, que são control, ou grupo controle, né, sem nenhuma pigmentação, manufacturer, pigmentação de fábrica durante a conformação do bloco, o brush, que é a pigmentação pré-sinterização através da técnica do pincel, e o immersion, que é a pigmentação através da imersão do espécime no líquido pigmentante. Então, para garantir que todos os grupos eles foram submetidos a uma mesma concentração de pigmento, isolando assim, né, o efeito das técnicas, foi mensurada a cor de cada espécime, de cada espécime que foi pigmentado manualmente, comparando esses espécimes através de um cálculo do ΔE aos espécimes do grupo dos espécimes da cerâmica feita pelo fabricante. Então, assim, os espécimes dos grupos experimentais, quando comparado ao do fabricante, deveriam apresentar um ΔE inferior a 1,77, que é a diferença de cor considerada perceptível clinicamente em odontologia. Então, os espécimes foram cimentados a discos de resina epóxi reforçada com fibra de vidro, que é um material utilizado em estudos laboratoriais, como análogo de dentina, devido a esse material ter um módulo de elasticidade semelhante à dentina. E para isso, então, os discos de zircônia foram jateados com óxido de alumínio, receberam uma aplicação de silano e foram, então, cimentados aos discos análogos de dentina com cimento resinoso. Esses conjuntos foram posicionados sob uma carga constante de 10 newtons, então, fotopolimerizados. Então, os corpos de prova foram submetidos a um teste de fadiga, utilizando a metodologia de step stress, e um pistão semicircular aplicou as cargas perpendicularmente ao centro dos discos. As cargas cíclicas foram aplicadas numa frequência de 20 Hz, começando com uma carga inicial de 10 newtons por 5.000 ciclos para ajustar o contato da amostra com o pistão, seguido por etapas com incremento de carga fixo de 50 newtons por 10.000 ciclos, e a cada step os espécimes foram inspecionados por transiluminação para detectar a ocorrência de alguma falha. Então, previamente ao teste, a rugosidade da superfície de todos os espécimes foi medida, considerando os parâmetros RA e RZ, e espécimes adicionais foram confeccionados para serem analisados em MEV, para determinar o padrão topográfico e o tamanho de grão das amostras, e assim como foi realizada também a fractografia de falhas representativas dos espécimes testados. E aqui eu gostaria de dar um enfoque para como foi realizada a mensuração dos tamanhos de grãos, porque ela foi de extrema importância para a discussão dos nossos resultados. Então, a mensuração ela foi realizada no software ImageJ, e os valores inseridos nessa fórmula, né, que a gente tem aqui na tela, onde o C é o comprimento de linha, N o número de intersecções, M a ampliação da micrografia, e o 1,56, uma constante usada como fator de correção da forma. E para análise estatística, então, né, foram realizados testes utilizando o software SPSS versão 21, e como resultados, a gente pode perceber que, de forma geral, as técnicas de pigmentação elas não prejudicam o desempenho, a fadiga, mas se a gente comparar os grupos da pigmentação realizada pelo fabricante com a pigmentação realizada com o pincel, a gente teve uma diminuição da resistência, o que pode ser explicado pela diferença que a gente encontrou nos tamanhos de grãos. E é bem claro na literatura que quanto maior o tamanho de grão, né, mais facilmente a gente tem uma propagação dessa trinca, já que grãos menores, tendo, né, a presença de grãos menores, o caminho da trinca, digamos assim, precisa contornar muito mais grãos para se propagar. Como conclusão, então, né, as técnicas de pigmentação pré-sinterização não afetam negativamente as propriedades de fadiga mecânica de uma cerâmica
de zircônia cimentada, mas apesar disso, a técnica do pincel afetou negativamente o comportamento, a fadiga em relação a quando o bloco já era fornecido no formato pigmentado pelo fabricante. Essas foram as referências utilizadas. Eu agradeço a atenção.